A gente tem aqui o problema 2 do capítulo 6. Um cilindro metálico carregado de 5 centímetros de raio desloca-se ao longo do seu eixo com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. O campo radial produzido pelas cargas na superfície do cilindro é de 500 volts por centímetro. Qual a intensidade da corrente devido ao movimento do cilindro? Aqui a gente vai ter que calcular a corrente elétrica do cilindro. E as informações que a gente tem é que o raio é 5 centímetros, a velocidade é constante, 10 centímetros por segundo, e o campo elétrico é 500 volts por centímetro. E por ele ser um cilindro carregado, o campo interno dele vai ser nulo, porque as cargas vão estar todas na superfície do cilindro. Dessa forma, a gente consegue montar o problema no cilindro nessa velocidade v e com esse campo elétrico. Também dá para indicar o raio do cilindro olhando a superfície de cima. E aí o problema é qual a corrente, a intensidade da corrente devido ao movimento do cilindro. Para a gente conseguir criar a equação, a gente precisa saber como é que a gente indica o campo elétrico nesse problema. Usando a lei de Gauss, como isso é um cilindro e a simetria é grande, a gente pode usar uma gaussiana cilíndrica ao redor do cilindro. Pelo teorema da lei de Gauss, a gente sabe que a integral fechada do campo elétrico, multiplicada pela normal n e multiplicado pela área infinitesimal A, vai ser igual a carga interna dividido por ε0. E a gente analisando essa gaussiana, a gente pode perceber que a normal está sempre apontando para fora do cilindro. Por ser um cilindro, tem 3 normais envolvidas, apontando para fora. Em cima, uma embaixo, e uma normal radial. No princípio da superposição, o campo restante vai ser o somatório, vai ser o campo envolvido com esses 3 normais, que vai ser a seguinte fórmula. Vai ser campo vezes a normal 1, que multiplica a integral da área infinitesimal, mais o campo N2, que multiplica a integral da área infinitesimal, mais o campo N3 vezes a integral da área infinitesimal, que vai ser igual a carga interna dividido pelo ε0. Mas por que eu tirei o campo vezes a normal para fora da integral, já que no início lá da integral ele estava dentro? Porque a multiplicação do campo vezes a normal, ela é uma multiplicação escalar. Então, é um valor constante, não vai mudar. Então, eu posso trazer para as 3 integrais, posso trazer o campo e a normal para fora da integral, que vai melhorar o nosso problema, vai melhorar na resolução desse problema. Então, se o meu campo elétrico ele tiver ortogonal à minha normal, o valor dessa multiplicação vai ser nulo, vai ser zero. O que acontece na normal 1 e na normal 2. Elas duas estão direcionadas ortogonalmente ao campo elétrico. Então, isso quer dizer que tanto a primeira como a segunda integral vão ser todas zero. Outra premissa que a gente deve ter é que o raio da minha gaussiana ela vai ser igual ao raio do meu cilindro. O que isso quer dizer? Que eu vou apertar o raio da minha gaussiana até que o raio dela fique exatamente igual ao raio do meu cilindro.
Então, aí na multiplicação do meu campo vezes a minha normal N3, quando eu multiplicar isso, o resultado da multiplicação vai ser exatamente igual ao meu campo elétrico. E resolvendo essa integral da área, na resolução dessa integral, ela vai ser exatamente a área do meu cilindro. Então, vai me resultar em o campo, que multiplica 2π raio vezes o comprimento do meu cilindro. E aí vai ser igual a carga interna dividido por ε0. E aí eu vou isolar a carga, passando o ε0 para o primeiro membro, que vai ficar campo, que multiplica 2π raio vezes o comprimento, que multiplica ε0, vai ser igual a carga. E aí a gente sabe que a carga vai ser igual a intensidade da corrente vezes o tempo. E o meu comprimento do meu cilindro, como ele está em movimento, ele vai ser a velocidade que multiplica o tempo. Então, substituindo a carga e o comprimento na fórmula anterior, a gente tem que o campo multiplica 2πr vezes a velocidade vezes o tempo vezes ε0, que vai ser igual à intensidade vezes o tempo. Como esses dois tempos eles são iguais, então a gente pode cancelar eles dois. E aí vai ficar que a intensidade vai ser o campo vezes 2πr vezes a velocidade vezes ε0. E aqui a gente tem a função que vai me dizer o valor da intensidade da corrente. E aí, como eu tenho todos os valores, é só substituir na fórmula. E aí eu tenho 500 vezes 10 a 2, que é o valor do campo, vezes 2π, vezes 5 vezes 10 a menos 2, que é o raio, vezes 10 vezes 10 a menos 2, que é a velocidade, que multiplica 8,85 vezes 10 a menos 12, que é ε0. E aí eu vou ter o valor da intensidade da corrente, que vai ser 1,39 vezes 10 a menos 8 amperes.